Nós estaremos lendo no Salmo 111, e nós estaremos lendo essa passagem para a nossa edificação. Salmo 111. Você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança, e que Deus possa falar profundamente aos nossos corações por meio da sua palavra. Vamos ler juntos essa passagem? Salmo 111, diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instruídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Eu vou repetir o verso 8, que diz o seguinte: estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Eu li instruídos, né? Eu vi que eu tinha lido errado e pensei assim: instituídos em fidelidade e retidão. Vamos repetir o versículo 1 todos juntos? Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa edificar a nossa vida, e que todos nós sejamos tocados pelas verdades, ó Deus, da Tua palavra. Que o Senhor esteja gerando vida em nossa vida, que o Senhor esteja edificando o Teu povo, que o Senhor esteja despertando os nossos corações e as nossas consciências, para melhor Te servir, para andarmos os Teus caminhos. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos cercados pelas obras de Deus. Em todos os lugares nós sentimos Deus agindo, Deus trabalhando, Deus operando. Nós podemos ver a mão de Deus, a mão invisível de Deus, guiando a história do seu povo. E a história do seu povo é a história de Deus na nossa vida. Olhe para a criação, contemple a criação, o nascer e o pôr do sol, a nuvem branca, o azul do céu, a beleza do mar, as montanhas, os vales e as flores multicoloridas, a água e o vento, o colorido do arco-íris, o pão de cada dia, o ar que nós respiramos, a saúde, as vestes, o lar, a família. E, sobretudo, olhe para a cruz, olhe para aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, resolvendo o nosso maior problema, morrendo a nossa morte, derramando o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Olhe para o túmulo está vazio, Cristo ressuscitou no terceiro dia, e Jesus foi assunto aos céus, e Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, para que possamos viver para a glória de Deus. Quantas obras de Deus ao nosso redor. Por essa razão, o salmista nos convida a passar um tempo considerando as obras de Deus, estudando as obras de Deus, refletindo sobre as obras de Deus, no culto público, na companhia do justo, na assembleia dos santos. O texto diz: renderei graças ao Senhor pelos seus feitos, na companhia do justo, na assembleia. E nós estamos aqui neste culto público, nesta assembleia, para adorarmos ao Senhor, para rendermos graças ao Senhor. O tema desse salmo são as obras de Deus na criação, as obras de Deus na providência, as obras de Deus na redenção. E isto é graça,
Isso é misericórdia de Deus. Por esse motivo, o salmista nos ensina a agradecer a Deus por suas obras, uma vez que as obras de Deus são grandes. Veja o que diz o verso 2. Creio que vai aparecer aí na tela para que todos possamos ler essa passagem juntos novamente. Vamos ler? Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. E nós temos prazer de olhar para as obras de Deus, para os feitos de Deus, e nós podemos ver, olhando para a criação. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Nós olhamos a realidade à nossa volta. No primeiro dia Deus criou a luz cósmica, a radiação eletromagnética. No segundo dia Deus criou o céu, a atmosfera e a água, a hidrosfera. No terceiro dia Deus criou a terra, a litosfera e toda a vegetação, a biosfera. No quarto dia Deus criou os luzeiros, Deus criou o sol para governar o dia, criou a lua para governar a noite. Deus criou os bilhões de sóis que existem, as estrelas. No quinto dia, Deus criou os peixes para preencher a hidrosfera, as aves para governar e estar na atmosfera. No sexto dia, Deus criou os animais domésticos, os animais selváticos, e Deus criou o homem. A sua imagem e semelhança, Deus criou o primeiro casal, para que o homem pudesse representar Deus junto à criação, e representar a criação junto a Deus. É por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que fizera, e Deus ficou satisfeito de dizer: tudo muito bom. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. De igual forma, meus irmãos, grandes coisas Deus tem feito na vida do seu povo. Quando a gente olha, por exemplo, para as Escrituras, a gente contempla os milagres de Deus. Sara, uma mulher de 90 anos, dando à luz, em cumprimento da promessa de Deus, que Deus ia fazer, da família de Abraão, uma família numerosa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo que aconteceu na vida de Sara era algo impossível para os homens e para a ciência de hoje, mas Deus a fez fecunda, dando-lhe um filho, filho da promessa, Isaque. Nós podemos ver também as 10 pragas no Egito, que o destruiu e não atingiram os israelitas. Águas tornaram-se em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. E cada praga dessa, Deus estava destruindo um ídolo no Egito, e mostrando que só Ele é Deus, só Ele é digno de ser adorado. As águas do rio Nilo não podem ser adoradas, os astros não podem ser adorados, só o Criador pode ser adorado. Nós não podemos colocar a criatura no lugar do Criador, só Deus deve ser adorado. Nós podemos ver também que quando Deus tira o seu povo do Egito e o leva para a terra da promessa, eles ficaram 40 anos andando no deserto, e Deus deu a provisão, o maná que caía do céu para suprir e alimentar o seu povo. As águas amargas que se tornaram doces, a água que saiu da rocha para matar a sede do povo no deserto, o sol que parou e a lua que se deteve com a oração de Josué. Uma descrição da linguagem do observador, porque na verdade quem está girando é a terra, mas na nossa comunicação do observador, de quem está aqui, nós falamos: o sol nasceu, o sol se pôs, mas na verdade é a terra cumprindo a sua função da rotação. O mundo está girando em 24 horas, rotação, e a gente não está percebendo, mas Deus está governando todas as coisas, porque Ele governa a história. O mundo girando em torno de si mesmo, mas também em torno do sol, fazendo o seu percurso,
e a gente não percebe, mas isso está acontecendo, a translação, e nós podemos perceber como Deus governa todas as coisas, quantos milagres Deus tem realizado nas nossas vidas, na vida do seu povo, dando a cura. E nós podemos ver aqui a vida do Miguel, que é um milagre. Deus preservou a sua vida, curando da leucemia. Quantos feitos de Deus, quanta provisão, quanta proteção, milagres que Deus tem feito na história do seu povo. E por isso nós devemos agradecer a Deus por suas obras, porque as obras de Deus são grandes. Deus é grande. Qual o tamanho do seu Deus? O nosso Deus é onipotente, Ele possui todo o poder. O nosso Deus é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e o nosso Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, e nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe quando nós estamos alegres, e sabe quando nós estamos chorando, Ele sabe quando nós estamos passando por apertos na vida, e Ele sabe quando nós estamos desfrutando da bonança. Ele sabe todas as coisas, e este Deus cuida de nós, e Ele está conosco, e Ele jamais desampara a nossa vida. Ele é grande, e as suas obras são grandes. Agradecer a Deus por suas obras. Em segundo lugar, uma vez que as suas obras são memoráveis. Veja o que diz o verso 3 até o verso 6, vamos ler comigo essa passagem? Todos juntos? Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de Deus são memoráveis, as obras de Deus são gloriosas, as obras de Deus são majestáticas. Ele alimentou o seu povo no deserto, Ele ajudou Israel a conquistar as nações de Canaã e o livrou do cativeiro babilônico. As obras de Deus não podem ser esquecidas, elas devem ser lembradas. Abraão levantava altares ao Deus Altíssimo que serviu de memoriais. Por onde ele passava, ele levantava um altar ao Deus El Elyon, ao Deus El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso, para mostrar que só Deus é Deus. Devemos também, meus irmãos, nos lembrar sempre da nossa aliança com Deus. O texto diz assim: lembrar-se-á sempre da sua aliança. Vejam bem como Deus marca as coisas. Com Noé, Deus colocou um sinal visível no céu, o arco da aliança, que alguns chamam o arco-íris, mas a Bíblia chama arco da aliança, algo para nos lembrar do juízo de Deus sobre o mundo, este mundo caído, este mundo quebrado, mostrar que Ele é o governante soberano sobre tudo, e quando os homens ficam perversos demais, Deus pode trazer juízo sobre este mundo, e Deus trouxe juízo sobre toda a terra com o dilúvio, e para nos fazer lembrar da sua graça, em proteger o seu povo, e salvar uma família, providenciando um grande barco, uma grande arca, para que Noé e a sua família entrassem, bem como os animais, para que eles fossem preservados. E nós podemos ver a graça de Deus quando nós contemplamos o arco da aliança na abóbada celeste, o arco que brilha, mostrando que Deus não vai mais destruir o mundo com água, mas vai destruí-lo com fogo. Isso mostra o juízo de Deus e a graça de Deus em preservar vidas. Com Abraão, Deus colocou o sinal da circuncisão para ser o sinal da aliança eterna de Deus com Abraão e a sua descendência. Com Israel, Deus colocou o sábado como sinal entre Deus e o seu povo, um momento que este povo tira um dia para agradecer a Deus por suas obras, pelos seus feitos, e para cultuar a Deus. Deus, meus irmãos, é o verdadeiro descanso do seu povo, o verdadeiro sábado. Jesus é o nosso verdadeiro sábado, e é por isso que Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
com a igreja. Deus colocou a Santa Ceia e diz: fazer isto em memória de mim. E quando nós olhamos para o pão, nós estamos contemplando o corpo de Jesus que foi pregado na cruz. E quando nós bebemos do cálice, nós estamos lembrando do sangue que foi vertido na cruz para nos purificar de todo pecado. São coisas que devem ficar na nossa memória, coisas que devem ser lembradas para sempre. Porque a ceia nos mostra o amor de Deus revelado na cruz. E na cruz Deus resolveu o nosso maior problema, derramando o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há maior amor do que esse. Este é o maior amor. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Devemos lembrar sempre dos feitos de Deus por nós e agradecê-lo. Devemos lembrar sempre daquilo que o Senhor é e daquilo que Ele tem feito por nós. Vejam bem, Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecê-lo. No entanto, meus irmãos, nós devemos agradecer sempre a Deus. Não faça como os 9 leprosos que não voltaram para agradecer a Deus. Faça como o salmista Davi, que nós lemos aqui, o seu Salmo 103, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque Ele é quem perdoa as nossas iniquidades. O perdão Deus tem nos dado. Ele é quem sara as nossas enfermidades. Se a gente está em pé pela misericórdia de Deus, Deus é quem cura as nossas enfermidades. Ele é quem nos coroa de graça e misericórdia. Ele é quem farta de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renova como da águia. Bendito seja o Senhor. E nós não podemos esquecer dos milagres de Deus. E quando a gente olha também no Salmo 105, é uma narrativa positiva das obras de Deus na história do seu povo. E o salmista começou o seu canto de louvor dizendo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Que salmo maravilhoso também é o Salmo 105. E nesse salmo ele agradece a Deus por sua aliança eterna com Abraão, Isaque e Jacó. Ele agradece a Deus por José, que se tornou o governador de toda a terra do Egito, depois de ser vendido como escravo, depois de ser tentado pela mulher de Potifar, depois de ficar preso 2 anos na cadeia. Deus o exaltou e colocou para ser o governador de todo o Egito. Ele fala também da libertação de Israel da escravidão no Egito, 400 anos de sofrimento, 400 anos de escravidão, mas Deus levantou Moisés para libertar este povo, e pelo seu poder demonstrado no Egito, através das 10 pragas, pela nuvem que servia de todo durante o dia, na peregrinação do deserto, e pelo fogo para os alumiar. É alumiar mesmo. O verbo alumiar, que nós sempre usamos iluminar, né? Mas o verbo que o escritor usa aqui é alumiar de noite, pelas cordonizes e pelo pão do céu para provisão, pela rocha fendida, e dela brotaram águas para matar a sede do povo no deserto, e pela herança da terra de Israel. Como Deus é bom, como Deus é digno de ser adorado. Pelas suas obras, pelos seus feitos. As obras de Deus são memoráveis, não podem ser esquecidas. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus é e daquilo que Ele tem feito na história da igreja, na história do seu povo, na história da sua família, na sua história pessoal. Agradeça a Deus por suas obras. Por fim, devemos agradecer a Deus por suas obras, as suas obras redentoras, as obras redentoras de Deus. Veja o que diz o verso 7 até o verso 10, vamos ler comigo? As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece
para sempre. Veja bem que o salmista começa louvando a Deus, dizendo aleluia. Aleluia significa louvai o Senhor. E ele termina dizendo: o seu louvor permanece para sempre. Nós devemos louvar a Deus por sua redenção, por sua salvação. E redenção aqui é a salvação do pecado e das misérias que Ele traz. Deus criou tudo perfeito, mas os homens se meteram em muita astúcia. Nós pecamos contra Deus, nós quebramos a lei de Deus, nós rompemos a nossa comunhão com Deus. E quando a gente olha para a redenção aqui, o salmista está lembrando que Deus libertou o seu povo do Egito com mão forte. Como Deus redimiu o seu povo. E no dia da libertação, quando esse povo saiu da terra prometida, eles então pegaram um cordeiro e derramaram o sangue na bacia e colocaram esse sangue nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte veio e passou por cima, aquele sangue era uma figura do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Aquele cordeiro que foi comido, que foi sacrificado ali, em cada família apontava para a cruz de Cristo. Esta redenção, meus irmãos, era típica da grande redenção que nós temos hoje em Cristo, a qual era esperada e aguardada pelo povo da antiga aliança. A redenção humana é uma necessidade, porque o pecado é o pior mal do mundo. O pecado provocou um abismo entre nós e Deus. O pecado provocou um abismo social. É por isso que nós temos guerras, por isso que nós temos divórcios, separações, brigas, briga de irmão contra irmão, briga de um cônjuge contra o outro, brigas entre famílias. O pecado causou um abismo social, o pecado causou um abismo psicológico. As pessoas perguntam: de onde eu vim? Por que estou aqui? Por onde eu vou? O pecado produziu um abismo ecológico. É por isso que nós assistimos queimadas na Amazônia, no Pantanal, queimadas nas matas. É por isso que nós podemos perceber como o homem é o depredador e também o adorador da natureza. Algumas pessoas adoram as árvores, os animais, adoram os astros, em lugar do Criador. Como o homem se tornou um idólatra. O homem precisa de Deus desesperadamente, precisa de redenção. E a redenção, assim como a criação e a queda, é anunciada nos primeiros capítulos de Gênesis. O texto diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui em Gênesis 3,15 nós temos o primeiro evangelho, a primeira mensagem cristã, apontando para Cristo, o proto-evangelho. De fato, meus irmãos, esse verso é a primeira referência bíblica ao Messias, aquele por meio de quem a redenção é garantida. A redenção é uma iniciativa divina. Quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. O evangelho não é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem. É Deus indo atrás do homem. E Deus perguntou a Adão: onde estás? Paulo diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como Deus providenciou a nossa redenção, e Cristo é o agente da redenção. Jesus é o sacrifício escolhido por Deus para expiar o pior mal do mundo, o pecado. João Batista, quando viu Jesus, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E veja bem, meus irmãos, que o Cordeiro não apenas tirou o pecado do mundo, o Cordeiro tira o pecado do mundo. O verbo está no presente. O Cordeiro de Deus que morreu há mais de 2000 anos,
Ainda os efeitos de sua morte são tão atuais, poderosos e eficazes como no momento do Calvário. Todos os dias, pessoas são libertadas de seus pecados pelo sangue de Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Além disso, meus irmãos, o único sangue pelo qual a redenção poderia se consumar era o sangue do Redentor perfeito. O sangue de animais era meramente um tipo, um símbolo. Os sacrifícios e ofertas do Antigo Testamento apontavam para Cristo e apontam para Cristo. Esses sacrifícios e ofertas do Antigo Testamento, eles têm sentido em Cristo. Vejam bem, Adão e Eva, quando pecaram, eles fizeram cinta de figueiras para si, para esconder a sua vergonha, esconder o seu erro, esconder o seu pecado. No entanto, meus irmãos, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Uma vida deveria morrer e o seu sangue deveria ser derramado. Por esta razão, Deus fez então para Adão vestimenta de peles de animais. Uma vida foi sacrificada, e aquele sangue vertido ali no jardim apontava para o sangue de Cristo na cruz. Caim era mau, Caim era do maligno, diz a Bíblia, e Caim ofereceu também do produto da terra que estava contaminada, um sacrifício incruento, sem sangue, e Deus rejeitou Caim e sua oferta. No entanto, Abel ofereceu ao Senhor uma oferta das primícias do seu rebanho, Deus aceitou o sacrifício. Uma vida ali foi sacrificada, apontando para o sangue de Cristo na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Noé ofereceu um sacrifício de animais limpos e de aves limpas ao Senhor após a saída da arca, e Deus aceitou a sua adoração, porque aquele sacrifício já apontava para uma vida que seria sacrificada, e esta vida que seria sacrificada era a vida de Jesus. O sangue de Cristo que seria vertido na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus pediu a Abraão que oferecesse o seu filho Isaque no Monte Moriá em holocausto. E quando ele estava ali para oferecer o seu filho em sacrifício, ele levantou o cutelo para sacrificar o seu filho. E Deus disse a Abraão: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz. Vi que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. E quando ele olhou para trás, ele contemplou o carneiro. E aquele carneiro apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontava para Jesus. Deus poupou o filho de Abraão, mas Deus não poupou o seu único filho por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isaque foi poupado no altar do sacrifício, mas Jesus não foi poupado da cruz para te resgatar e para te libertar de todos os seus pecados e cancelar todos os seus pecados e dizer para você nesta noite: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Meus irmãos, Deus ficou satisfeito por meio de Cristo como nosso substituto e fiador. A morte de Cristo satisfez a justiça de Deus. A redenção de Cristo é em favor do seu povo, no qual temos a redenção. Cristo morreu em favor do seu povo. Cristo morreu em favor da sua igreja, para nos comprar. Que obra maravilhosa. Nós devemos agradecer a Deus por esta tão grande obra de salvação, por sua redenção. Aplicações para a nossa vida: como viveremos? Agradecendo a Deus por suas obras. As obras de Deus são grandes, são memoráveis, são redentoras.
Nós devemos agradecer a Deus pela saúde, pelas vestes, pela moradia, pelo sono, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos espirituais, pelo livramento da morte, crescimento intelectual, crescimento espiritual, crescimento no mérito da igreja. Sobretudo, meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus por tão grande salvação. Agradeça a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque Jesus te comprou com o seu sangue, e que da mão de Jesus ninguém pode te tirar, porque Ele te salvou, Ele te perdoou. E a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você está cercado pelas obras de Deus. Aprenda a reconhecer a mão de Deus. Agradeça a Deus por suas obras. Agradeça a Deus por sua redenção. Conviveremos. Em segundo lugar, falando das obras de Cristo na vida do seu povo. Os temas desse salmo apontam para o Filho de Deus, sua glória, fidelidade pactual, redenção de pecadores e suas obras maravilhosas. Deus quer que o seu povo pense muito sobre as obras de Cristo. Pense nas obras de Cristo. Eu falei um pouco das obras de Cristo, de Deus no Antigo Testamento, mas olhe para o Novo Testamento, quantos milagres. O primeiro milagre que Deus fez na terra foi em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Significa que Jesus valoriza a família. Jesus ama a sua família. Pastor, minha família está despedaçada, mas Jesus ama a sua família. Pastor, mas meus filhos estão desviados, mas Deus ama a sua família. Faça como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não abra mão da sua família. Jesus fez um milagre em Caná da Galileia porque Ele ama a família, Ele ama os seus filhos, Ele ama a sua casa. Consagre a sua casa a Deus. Veja bem que Jesus curou o cego de nascença, para que ele pudesse enxergar, ver o sol, a lua, as estrelas, as pessoas, as árvores, as plantas, e também vê-lo, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus fez o paralítico andar em Betesda, naquele tanque, depois de 38 anos enfermo, paralítico, esperando que aquelas águas pudessem se mover. Mas o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, estava ali e fez aquele homem andar, pelo seu poder. E Jesus perguntou: queres ser curado? Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. E Jesus disse: toma o teu leito e anda. Jesus também, meus irmãos, curou uma mulher com um problema de hemorragia, que causava uma anemia profunda, uma hemorragia que não se estancava, e aquela mulher gastou tudo que tinha, nas mãos de vários médicos, tentando toda a medicina daquele tempo, e a Bíblia diz que indo a pior, mas Jesus a curou. Aquela mulher veio por trás e dizia o seguinte: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E ela foi curada, Jesus, meus irmãos, libertou a filha da mulher cananeia, uma mulher que nem podia estar ali entre os judeus, e Jesus curou esta mulher cananeia, a filha desta mulher cananeia que estava possessa, que estava endemoniada, uma menina que estava cheia de demônios, mas Jesus a curou, a libertou. E Jesus, meus irmãos, ressuscitou a filha de Jairo. Jesus deu vida a esta menina, e Jesus morreu a pior morte, a morte de cruz, porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para resolver o nosso maior problema, e morrer em nosso lugar, para nos purificar de todos os nossos pecados. E esse que morreu a pior morte, Ele ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Nenhum fundador de religião ressuscitou. Allan Kardec não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, mas Cristo ressuscitou, e Ele venceu a morte. E o nosso Cristo é vivo, Ele vive, e Ele garantiu para nós também vitória sobre a morte, porque quando Ele vier para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, para vivermos para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Creia nele,
confie nele para ser salvo. Conte, fale, compartilhe as obras de Cristo na vida do seu povo. Fale quem Jesus é, biblicamente. E fale que Jesus te salvou, que Jesus te arrancou da morte para a vida, que Jesus te arrancou das garras de Satanás para Deus, e que Jesus te deu nova vida, para que você pudesse andar na sua presença. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus.